Meu pai do céu, eu pensei que ia ser 5 minutos. Vamos trabalhar essa ideia, vamos trabalhar. Mas vamos lá. Vamos entrar aí, você pegou a apostila, vamos entrar aí no raciocínio do Novo Testamento. Eu quero voltar aqui um pouco, correndo, fazer aqui uma retrospectiva, não é da Globo não, tá? Retrospectiva histórica. Vamos lá, quem não estava na aula passada, vai ter aí uma base, e quem estava vai lembrar, tá bom? Não é uma coisa muito difícil, mas simples de entender. Então, se não vejamos, nós tomamos por base o capítulo 5 de Daniel para explicar o quê? Para explicar o começo do período interbíblico. O capítulo 5 ainda não é o período interbíblico. Vocês lembram que eu falei que o livro de Daniel não está em ordem cronológica? Estão lembrados disso? Se você ler o capítulo 5, aí nós vamos entender o capítulo 2. Para quem não assistiu a videoaula ainda, assista a videoaula. O capítulo 2 vai falar que Daniel teve uma visão, um sonho profético, o rei Nabucodonosor teve um sonho profético, mas que ele não lembrava. E Daniel orou a Deus, e Deus concedeu a Daniel o sonho, e além do sonho, a interpretação. E isso aqui vai ser doutrinado e aplicado amanhã à noite, na hora da pregação. Mas eu vou dar aqui para vocês um caminho. O que acontece? O que ele viu? Ele viu uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, peito e braço, né? Peito e braço de prata, ventre, o quadril, né? E coxas, né? Bronze, pés de ferro, pernas, né? Pernas de ferro e pés, barro e ferro, ok? Essa foi a visão do rei Nabucodonosor. Ele não entendeu, ficou doido. Vamos matar todos os sábios, todos os magos, todo mundo que se diz sábio aqui do reino. Vamos matar, porque ninguém conseguiu. Daniel, calma que eu vou na fonte buscar. Daniel foi, orou, Deus deu a visão, interpretação. Olha, rei, o que tu vistes são reinos da terra. A cabeça de ouro, Babilônia, o peito e o braço de prata, quem era? Isso, Medo persa. Ventre e coxa de bronze, quem? Os gregos. Muito bem. Pernas de ferro, romanos. E os pés de barro e ferro, também os romanos, né? Só que são os romanos aqui, um pouco mais enfraquecido, tá? Um governo mais dividido. Tanto é que a gente viu lá que, além do poder militar, depois de 313, nós vamos ver isso na história da igreja, Roma aderiu ao poder papal, que não era papas ainda, só depois do ano 600 para frente, que tornou lá o reinado papal e tal. E aí o papa que dava as ordens no mundo inteiro praticamente. Era o papa que comandava, que eu quero que faça assim, assim, assim. Se não for, vai morrer. Se não for, vai para a fogueira. Se não for, vai ser torturado. Sim. Só para complementar aqui a informação, porque eu peguei essa informação bem básica. Porque a igreja primitiva, na verdade, não era nem igreja, era uma comunidade pequena. Sim. Né, que ia se fundando. Aí foi o Império Romano que estava caindo, né? Se quebrando. Eles lá iam aderem a esse cristianismo, foi Constantino. Sim. 313. Para ver se era para quê? Para ver se o Império
Sabe o que era? Eu vou dar um spoiler aqui, rapidinho. Vou dar um spoiler aqui da história da igreja. Constantino estava com medo. Constantino estava com medo, por quê? O cristianismo, antes de ser aprovado, já crescia. Quando ele foi aprovado, é como se tivesse aqui, aí o império aqui, igreja aqui. Opa, Constantino, agora o cristianismo está liberado. Fez isso aqui, ó. Não era só a plebe que aderia ao cristianismo. Quando foi aprovado, todos os nobres da corte, todos aceitaram a Cristo. Você vai ver esses relatos no livro Os Mártires do Coliseu. Os Mártires do Coliseu. Inclusive, o pastor Leonardo até postou no grupo. Tem o PDF lá. Se você não tiver, a gente dá um jeito de repostar. Os Mártires do Coliseu vai relatar. Havia centuriões, havia generais, havia soldados. Quando o evangelho, ou melhor, o cristianismo foi aprovado por Roma, foi abraçado por Roma, mas por medo de Constantino, porque a igreja crescia. Aí Constantino falou, opa, peraí, se eu deixar isso acontecer, eles podem tomar o poder. Então, eu vou trazer o cristianismo para cá, ó, para baixo da asa do império. Ok? Mas vamos deixar isso aí para a história da igreja. Vamos lá, voltando. Então, os 4 reinos, ok? Nós vimos os 4 reinos, Daniel 2. Aí depois nós fomos para onde? Nós descorremos Daniel capítulo 7. Ele viu 4 animais. O primeiro era quem? Leão. O segundo? O urso. Muito bem. O terceiro? Leopardo. E o quarto? Dragão. Dragão. E tinha alguns detalhes aqui, né? O leão tinha o quê? Asa. O urso tinha o quê? 3 costelas. O leopardo tinha o quê? 4 asas e 4 cabeças. E o dragão? 10 chifres. Isso era tudo simbolismo. Quem não estava aqui na aula passada, se você leu Daniel e não conseguiu entender, agora você vai entender. Não passa de simbolismo. As asas era a exaltação da Babilônia, as asas do leão. Por quê? O leão era o símbolo imperial da Babilônia. O urso era o símbolo imperial dos medos persas. As 3 costelas na boca, e foi dito ao urso, coma muita carne, o quanto você puder comer. Foram os 3 impérios que os medos persas tornou a carnificina no mundo para dominar todo o império. Depois o leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças. Depois esse leopardo, depois veio o dragão, 10 chifres, ou seja, uma quantidade enorme de governantes. Dragão, símbolo de Roma. E esse era o mais assustador, porque esse é o que metia medo nas nações, ok? O leopardo tinha uma característica peculiar. Ele tinha 4 cabeças. As cabeças representavam 4 reinos. E que 4 reinos foram esses? 4 reinos que se levantaram depois da morte de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, foi o imperador da Grécia, no ano de, vamos lá? 331 antes de Cristo. 333 foi quando ele começou a campanha e conquistou todo o Oriente, toda a parte ali da Palestina, da Mesopotâmia e tudo mais. Em 331 ele se tornou o regente mundial. Só que depois ele morreu, ok? Ele morre. E quando ele morre, quem é que fica no lugar dele? 4 generais. Estão lembrados disso aí? Quem não estava aqui está sabendo agora. Depois que Alexandre, tá lá na videoaula, assiste lá depois, você vai entender isso que eu estou falando. Alexandre Magno morreu. O que aconteceu? O poder do mundo foi dividido.
em 4 regiões, em 4 impérios. Esses 4 impérios, cada um tinha uma parte. Qual era o primeiro general? Você que anotou, vai lá. Você que não anotou, anota agora, vai. Isso. Qual era o segundo? Vai lá. Vai. Como é o nome? Como é o nome? Então anota aí certo. Eu acho que eu anotei aí na apostila de vocês do Antigo Testamento. Dê uma olhada aí, por favor. Lisimaco, eu acho o nome. É isso mesmo. Lisimaco. 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 É a palavra proparoxítona. Quem não fugiu aí da... Não, é proparoxítona. Aqui, ó. Lisimaco. Ok? Proparoxítona. Antepenúltima acentuada. Depois vem quem? Celeuma. Seleuco, né? Seleuco. E depois de Seleuco, muito fácil isso aqui. Esse nome é fácil de falar, né? Anote aí no seu material. Oi? Os 4 generais que sucederam Alexandre o Grande. Esses 4 aí, quem são? São as 4 cabeças de quem? Do leopardo, de Daniel 7. Entenderam aí agora? Agora você não vai mais ler. Você não vai mais ler Daniel pensando que é um conto de fadas ou... Não. É linguagem figurada. Não é fácil. Mas aí quando a gente olha para a história, fica fácil. Aí começa a entender. Entendeu? Se você ler Daniel 7, 8, Daniel 2, que negócio é esse? Mas quando você vai na história e contempla isso aqui, fica muito fácil de entender. Ok? Então vamos lá. As 4 cabeças do leopardo são os 4 generais que assumiram depois de quem? Alexandre o Grande. Eu esqueci de falar que esse camarada aqui, ó, por que ele teve essa sabedoria? Ele foi instruindo, ele foi instruído, nada mais, nada menos por esse camarada aqui, ó. Ele foi instruído por Aristóteles, um dos maiores filósofos da história da humanidade. Aristóteles foi aluno de Platão. Esse camarada aqui, ó, ensinou Alexandre o Grande a filosofia grega. E através da sabedoria, e claro, porque Deus tinha um propósito. Porque através de Alexandre o Grande veio o quê? O que nós vimos lá. Ele, quando dominou o mundo em 331, ele implantou o quê? O nome da mãe dele, vai lá. Helenismo. O helenismo. E o que foi o helenismo? O helenismo foi todos os países vassalos vão ter que aprender o grego. Vão ter que aprender a religião grega. Só que eles não eram obrigados. Porque Alexandre o Grande adotou a mesma forma de governo dos medos persas. Deixar os vassalos livres na sua religião. Se adora um Deus monoteísta, fique à vontade. Inclusive, alguns historiadores, um chamado Herodoto, ele vai dizer que Alexandre o Grande foi no templo para receber uma bênção do sumo sacerdote. Não sei. Historiadores. E aí o que acontece? Ele implantou o helenismo para que todo mundo falasse a mesma língua. Isso aqui foi uma mão na roda para o evangelho. Porque todo mundo falando a mesma língua, ficaria mais fácil para divulgar sobre Cristo. Foi o que aconteceu. Só que, nesse meio tempo, aí a gente já começa a entrar aqui um pouco no panorama do Novo Testamento. Por quê? Para nós entendermos a seita, nós tivemos que voltar um pouco aqui nesse assunto. Entendermos as seitas da época de Cristo. Quais eram
4 grandes seitas da época de Cristo. De quais salteado? Vamos lá. Calma, um de cada vez. Que eu não estou entendendo. Sabe, vocês sabem. É porque não estão lembrando. É diferente. Vamos lá. A primeira seita, bem conhecida. Você chama aquele que é falso dentro da igreja de quê? Olha aí, estou falando. Fariseu. Ah, crente fariseu, não é assim? É, ué. Primeira seita, os fariseus. Depois, os que eram colados nos fariseus? Saduceus. Tá vendo como sabe? Saduceus. Terceiro, escribas. Muito bom. Depois dos escribas, vamos lá? Essa eu acredito que nem a Bíblia comenta dela, mas existiam. E João Batista, ele seguia alguns ritos dessa seita. Eu falei 4, né? São 5 na verdade. Vamos lá. Então vamos deixar isso aí um pouco. Vamos voltar naquele lá. Vamos voltar num outro. Existe uma outra seita. E existe um discípulo de Jesus, Zelote. Só que ele não era da seita dos Zelotes. Ele era chamado de Zelote. Tem uma outra, a King James vai se referir a Simão, daqui a pouco eu vou lá. Não é que ele era um zelote. Nós vamos ver também essa seita aqui. E a quinta, agora a gente volta lá. Vamos lá? A Bíblia cita esses 4 aqui, tá? Ó, a Bíblia cita esses 4 aqui. Mas tem uma que a Bíblia não cita. E existia nessa época aqui. E eles foram fundamentais. Porque eles transcreviam, eles redigiam o Antigo Testamento todo. Eles copiavam. Eram chamados, o seu sinônimo de monges de Qumran. Ficou mais fácil. Ah, não. Poxa. Esses daqui, ó. Essênios. Nós vamos passar por essas 5 aqui rapidão. Vamos tentar. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Então, olha só. Quando Alexandre Magno implantou o helenismo, aqui começou o problema. Problema para o cristianismo? Não, o cristianismo nem existia. Aqui começou o problema para o judaísmo. Por que o problema para o judaísmo? Foi nessa época aqui, ó, século 4, tá? Por que século 4? Mas não é 331? É porque conta do ano 400 ao 300, conta-se século 4. Do 300 ao 200, século 3. Do 200 ao 100, século 2. Do 100 ao 0, século 1. Tá bom? Então, 300, que século é esse aqui? Século? Vamos lá? Século 3. Não. De novo, vou explicar de novo. Presta atenção. Do século 400, do ano 400 ao 300, século 4. Do ano 300 ao ano 200, século 3. Do ano 200, não é isso? Parei 200? Ao ano 100, século 2. E do ano 100 ao ano 0, século 1. Antes de Cristo. Ok? Então é mais ou menos assim, ó. Ano 100, aí começa ano 0, aí começa aqui depois de Cristo e para lá antes de Cristo. E aqui caracteriza como nascimento de Cristo. Ok? Na verdade há umas divergências e algumas controvérsias, porque o ano 0
O ano zero foi uma data assim, que existe aí um negócio assim, para mais e para menos, igual a margem do IBGE, porque alguns acreditam que Jesus nasceu no ano 6, antes, no ano 6, antes desse ano zero aqui, tá? Mas essa é questão arqueológica, não é muito precisa a arqueologia, mas nós temos aqui o ano zero, que aí divide a história, tá bom? Antes de Cristo, depois de Cristo, ok? Então, no século 4 antes de Cristo, quando apareceu o helenismo, e aí eles começaram a implantar o quê? A língua grega, a religião, o sistema governamental grego. Aí os judeus, peraí, esse negócio não está certo não. Tem alguma coisa errada. Estamos falando desse povo aqui, ó, dessa seita aqui, tá? A primeira, os fariseus. Tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Porque isso aqui vai contra os princípios que a gente crê, os princípios da lei, os princípios da Torá. E aí o que aconteceu? Surgiu no século 4, os fariseus. A palavra fariseu, essa daqui, do grego, do hebraico. Significa separados. A palavra fariseus, perixá, significa separados. Anote isso aí. Fariseu significa o quê? Fariseu significa o quê? Separados. Anote aí. Fariseu, separados. Essa seita existia na época de Cristo. Ela apareceu aqui, quando o helenismo começou a ser implantado no mundo. E o que aconteceu? Por causa do helenismo, surgiram os fariseus. Os fariseus, eles tinham o sentimento patriota. Opa, não vamos deixar que implantem falsas doutrinas dentro de Jerusalém. Nós vamos ficar com a Torá, nós vamos ficar com a lei e os profetas. Não vamos abrir mão das escrituras antigas. Ou seja, eles eram patriotas. Diferente dos fariseus da época de Cristo, esses fariseus sim eram verdadeiros zelosos, verdadeiros homens que criam e seguiam a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, eles começaram a se tornar não só um grupo, um povo que seguia a Torá. Eles formaram um partido. E diga-se de passagem, os fariseus não eram ricos, tá? Eles não possuíam dinheiro. Eles eram simples, homens simples. O problema dos fariseus, vou apagar essa parte aqui. O problema dos fariseus era o quê? Vocês lembram que eu falei que existia a lei oral judaica? O que é a lei oral judaica? Era a lei, ou melhor, era a tradição passada de pai para filho, só de boca a respeito da lei. Eram doutrinas, era como o estudo, o estudo dessas bíblias de estudo, só que passado oralmente, não tinha nada escrito. Essas duas prescrições eram chamadas de Talmud e a outra era Missi.
Mishnah. São as tradições orais judaicas. E aí o que aconteceu? Eles começaram a passar as tradições orais de um discípulo para o outro, E eles chamavam de a tradição dos anciãos. Jesus até vai falar isso aí. Olha, lá em Mateus 23, vocês querem substituir a palavra pela tradição dos homens. Quando os discípulos de Jesus sentam na mesa para comer sem lavar a mão, só que não é lavar a mão assim, você vai lá na torneira, pronto, tá limpo, não. Era o lavar ritualístico. Como era esse lavar ritualístico? Agora você vai entender quando Jesus fala, dá uma lapada nos fariseus. Eu também, quando eu li, comer sem lavar a mão? E Jesus está falando, Jesus é ceboso? O que é? Não, eu estou falando eu pensava assim. Eu não estou mentindo, eu estou falando que eu pensava, mas tem que lavar a mão para comer. Tá vendo? Alguém mais se acusa aí, eu sei. Você também já pensou isso, mas vai comer sem lavar a mão? Sem lavar a mão. Aí, viu? Não é. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E a mão não? Que controvérsia é essa? Porque era o lavar ritualístico. Não é só você chegar na torneira e lavar a mão aqui e tirar a sujeira, não. Primeiro, que se você esfregasse uma mão na outra ao lavar a mão, era até caso de morte. Nessa lavagem ritualística. Se você comprar King James, ela vai te explicar esse lavar ritualístico. Vou dar um panorama aqui para vocês de longe. O lavar ritualístico era, alguém vinha, derramava água sobre as suas mãos, você virava a mão e deixava a água escorrer até a metade do dorso do braço. Aqui, a água escorria, você fazia assim, depois fazia assim. E depois tinha que fazer uma oração. Esse era o ritual do lavar as mãos. Por isso que Jesus combateu. Mas isso não tinha na lei. Era tradição oral. Eram os anciãos que determinavam. Tem que fazer assim, assim, porque senão você vai ser considerado impuro. E aí Jesus falou, o que faz mal ao homem e não que entra. Aí o evangelista vai dizer assim, olha, e ele considerou puro todos os alimentos. Ou seja, esse lavar que Jesus se refere é o lavar ritualístico da tradição dos anciãos. Foi por isso que Jesus condenou. Não foi que tu pode come sem lavar a mão. Não, isso aí é falta de higiene. Então, esse pessoal aqui, os separados, os fariseus, eles eram de fato homens piedosos nessa época aqui do helenismo. Mas quando chegou na época de Jesus, já era partido. Não era mais um grupo que se aplicava a viver a lei e os profetas. E aí o que aconteceu? Jesus, toma pancada. Existe uma enciclopédia chamada Enciclopédia Judaica. Eu quero que você anote aí o que eu vou colocar aqui para você. A Enciclopédia Judaica classifica 7 tipos de fariseus. O primeiro tipo de fariseu. Anote que aí eu vou explicando tudo de uma vez. Fariseu de ombro. Depois, fariseu, espere um pouco. Isso está na enciclopédia, é historiador que colocou isso aqui. Espere um pouco. Isso aqui tem até um certo crivo de humor por parte do historiador.
o ferido